Boa tarde, nossos ouvintes. Boa tarde especial para síndicos e síndicas que também estão nos ouvindo. Estamos aqui hoje para mais um encontro marcado para falar de ESG, sustentabilidade em condomínios. Além do meu colega e síndico profissional Albélio Dias, temos hoje duas convidadas, Nara Regina, síndica 5 estrelas e consultora de condomínios, e Márcia Montalvão, que ainda não entrou, deve estar para chegar. Quando ela chegar, a gente faz a apresentação. Antes de continuar e passar a palavra para o Albélio, gostaria que todos vocês, por gentileza, curtam essa live para ajudar a gente a divulgar e espalhar esse algoritmo aí pelo Brasil e mais gente tenha acesso a esse conhecimento. E compartilhem também, se puder. Para aqueles que não podem acompanhar ao vivo, ficará gravado na plataforma do CT Segurança e você pode ouvir quando desejar. Bom, vou passar a palavra aqui para o meu amigo Albélio, que é Síndico Executive Officer. Boa tarde, Albélio. Boa tarde, gostei desse nome. Síndico Executive Officer. Agora eu estou usando o sujeito que cuida da execução da coisa CEO, mesmo. Né? CEO, exatamente. Eu gostei da... Você sabe que em Paris eles me chamavam de executivo predial. Eu não tinha essa... Então, porque eles não conhecem essa expressão síndico, né? Então, assim, executivo predial. Você é o primeiro executivo predial do Brasil, com certeza absoluta. Mas eu queria, então, boa tarde, né, a todos que estão nos assistindo, que vão nos assistir posteriormente. Né? Eu queria agradecer especialmente a Nara, que está aqui, a Márcia, né, que vai entrar daqui a pouco, e não deixarem de se inscrever no canal do CT Segurança, né? Além de dar o joinha, né, que é tradicional, e se inscrever no canal para que a gente cresça e continue oferecendo produtos de qualidade. Né? Então, a gente está nessa discussão, né, já há algumas lives, sobre a questão da sustentabilidade. Né? A gente está aqui tratando de uma forma leve, né, assim, falando das nossas experiências pessoais na administração de condomínio, como que a gente está vendo, né, essa tendência que começa no mercado financeiro, agora vai se estendendo, né, para todos os tipos de negócio. E os condomínios também são negócios, né, são ativos, né, financeiros também, de certa forma. Então, eles merecem também ser vistos de uma forma sustentável por várias razões. Né? E uma delas está relacionada o quê? À sustentabilidade do empreendimento como um todo, a valorização do seu ativo, né, financeiro, que é muito importante, a gente ter essa percepção de valorização, não é? E dentro dessa temática que a gente está colocando aqui, a gente praticamente, vamos dizer assim, a gente abriu, né, a discussão, né, aqui no Brasil, de uma maneira geral, e eu tenho recebido muitos feedbacks, até compartilhei com o Percival, de uma administradora do Rio de Janeiro, e já vai adotar as práticas ESG na sua forma de gestão. Olha que coisa interessante isso. Né? Que isso é muito... E são essas práticas que a gente pretende discutir aqui, não é, Albélio? Exatamente. Então, Quais são as melhores práticas para a sustentabilidade do seu condomínio? Não? Exatamente, que às vezes não precisa ser essas coisas sofisticadas, como se imagina. Às vezes são coisas simples, são coisas criativas, mas que têm um impacto muito significativo, né, no condomínio, na vida das pessoas, etc. Então, eu vou passar aqui a palavra para a Nalpa. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, Márcia. Oi, pessoal. Deixa eu só trocar esse negócio aqui horroroso. Você está com a... Estou parecendo uma marciana. Tá dando... Acho que agora ficou... Acho que agora legal. Melhorou, né? Tá menos pior, pelo menos. Deixa eu renomear. Oi, Nara. Quanto tempo que eu não te vejo, mulher?
o olho roxo, mas tá legal. Não é, gente? Espera aí, como é que eu faço agora para tirar Tira esse o trem? óculos. Espera aí. Deixa eu ver. Aí melhorou? Deixa eu botar uma luz melhor aqui. Eu também não acerto com esse fundo do fundo do Zoom. Agora Não, foi. agora Eu foi. nunca coloco, eu nunca consigo colocar, eu fico dentro do negócio, nunca dá certo. Eu prefiro assim, ó, luz natural, sem Não aquele consigo. negocinho de rodinha, para ficar aparecendo no óculos, fica esquisito. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá ótimo, tá ótimo. Percival, muito prazer, Percival. Só lhe conheço de nome. Muito prazer. Eu tô ficando chique, viu, com vocês, hein? É o contrário, Muito nós prazer. estamos Você ficando muito chique. famosa. Isso, e a gente reuniu um time, reunimos aqui hoje um time de primeira, não? Cada um vai se apresentar, uma de vocês aí, por gentileza. Quando se apresentarem, falem o que vocês fazem e como que as pessoas podem falar com vocês também, hein? Ok. Temos muita gente ouvindo a gente aqui, interessada nesse assunto, e a gente pretende debater esse assunto aqui no Brasil, não? Ok. Tá bom? Mas ele está fazendo as apresentações aí, porque ele é mestre nisso aí. Então vamos começar pela Nara, né, que já estava ali na ponta da agulha para se apresentar, e a gente passa para a Márcia em seguida. Pode ser? Pode ser. Então, Tudo bem? Tudo bom. Oi, Marcinha. Oi, Albério. O Percival já tinha cumprimentado. Um prazer estar aqui com vocês, uma honra muito grande para mim. Morrendo de saudade de ti, Albério, de ti, Márcia, também, que faz horas que a gente não se fala. Esse ano agora retomando, né, os eventos e tudo está bem corrido, graças a Deus. Como é bom estar perto das pessoas, né, poder ver, conversar. É muito bom, e isso a gente se conheceu através disso, a gente se conhece só pela tela, mas estar junto, poder conversar pessoalmente, tomar um cafezinho, não tem preço, né? É muito bom. Mas, gente, meu nome é Nara, eu sou consultora de condomínios há mais de 20 anos. Desde sempre trabalhei com condomínios, não tenho outra atividade, sou formada em ciências contábeis, mas me apaixonei pela área de condomínios e sempre atuei na administração de condomínios. Por isso, algumas vezes fui síndica, mas a minha dedicação maior é realmente na consultoria. Fiz a certificação do síndico 5 estrelas, fui a primeira primeira pessoa, primeira mulher a passar aqui no estado do Sul, nessa certificação. Atuo hoje como presidente da Associações do Rio Grande do Sul, né? A Associações já tem 5 anos, foi fundada pela Maureen Gonçalves aqui em Porto Alegre, ela é do estado, ela representa os síndicos e os subsíndicos do Rio Grande do Sul. E a nossa missão é valorizar, qualificar o síndico. Por quê? Porque exatamente ele tem que ter a qualificação, ele tem que saber quais as atribuições dele, não só pelo Código Civil, mas principalmente moralmente, ele é o cabeça do condomínio, né? Ele é o representante legal do condomínio. E ser o representante legal do condomínio não é só pela lei, mas ele é que tem que movimentar aquele condomínio, ele tem que fomentar as boas relações, ele tem que trazer as boas práticas para o condomínio. E é isso que nós, síndicos, a gente se movimenta para sempre melhorar e trazer essa visão para os síndicos de todo o nosso estado. Maravilha. Muito bom, Nara. Passar a palavra aqui para a Márcia, se apresentar. Né? Que hoje a gente está no dia melhor, né? Que hoje eu não estou mais sentindo dor no ouvido, mas eu levei um puxão de orelha do médico, rapaz, que o ouvido não é para a gente ficar assim, né? A gente tem essa mania de ficar... E é uma dor insuportável, né? Bom, fica a dica, né? Porque dor de dente e dor de ouvido são as piores, né? Pelo menos é o que dizem. É terrível, terrível. Dizem que é dor do parto, né? Não é, não. Não é, não. Não é? Meu não Deus. É, não.
Então, vamos lá. Márcia, Mas, você... Márcia, conta aí, Márcia, a tua Bom, historinha. vamos lá, gente. Bom, eu sou Márcia Montalvão, eu sou administradora de formação, eu tenho especialização em gestão e também em administração de condomínios. Antes de eu vir para essa área condominial, eu trabalhei em empresas nacionais e multinacionais, então eu tive muita vivência com certificação, com setor de qualidade, governança, compliance. E quando eu decidi virar empreendedora, né, sair da posição de empregada e empreender na área condominial, eu me deparei com empirismo no condomínio e resolvi estruturar a minha gestão com base no que eu já tinha de experiência em quase 20 anos de empresas, com essa estruturação de GRC, que eu chamo, né, de governança, riscos e compliance. Além da especialização em administração de condomínio, eu fiz pós em Direito e Gestão Condominial para ter um embasamento, né, de leis em relação à tomada de decisões, e também eu fiz eu tenho formação em Practitioner, em Programação Neurolinguística, e esse ano eu fiz a Waker, que é uma outra técnica, e isso tudo é para a gente trabalhar as nossas habilidades já naturais em relação a relacionamento, em como você tratar uma mediação, o conflito, né, e etc. Bom, eu atuo na área condominial indiretamente, né, em paralelo às empresas que eu atuava. Desde 99, eu comecei fazendo gestão de condomínio clube, e a partir de 2010, alguns condomínios, e 90% dos meus condomínios, eles são indicados por outros condôminos, que se mudam, ou que conhecem alguém, ou que tem família, ou que tem escritório. Então, eu comecei a ser referenciada por esses condôminos para entrar como síndica, e todos esses condomínios que eu peguei a partir de 2010 estavam devendo à administradora por conta de gestões despreparadas ou de má fé, porque tem processos correndo até hoje, e em que estavam pagando juros mais caros do que cartão de crédito à época. Então, em todos eu entrei para recuperar financeiramente e reestruturar. E aí, quando eu vi esse empirismo e vi que não tinha uma estrutura e eu não consigo trabalhar sem isso, eu comecei a montar essa estrutura. E aí deu muito certo, não só nos condomínios que eu estava, como nos outros que eu prospectei, e também como venda de produto em si, né? Porque quando você faz um trabalho em que as pessoas não espelham, né, elas querem cumprir alguma parte, fechar alguma lacuna, e você acaba mostrando o teu trabalho, fazendo um pedaço, né, da gestão, para eles entenderem que tem que ser o todo, tem que ser no todo, não adianta ser só em parte. Então, quando começou a pandemia, em 2019, né, eu fui a única síndica que participei de todas as comissões de conselho de classe da área de condomínio. Eu comecei sendo a coordenadora da Comissão de Administração de Condomínios do CRA, ao qual eu, meu sócio e a minha empresa são registradas, porque exercemos legalmente essa atividade, com KNAI apropriado, inclusive. E aí, logo depois, eu fui convidada para fazer parte da OAB estadual, depois da OAB de Niterói, que é a maior subseção do país, e depois no CRC, que é o Conselho Regional de Contabilidade, porque eu tenho um técnico de contabilidade. Então, assim, quando começou a pandemia, que eu vi tamanho desespero do mercado condominial e principalmente dos síndicos moradores que não sabiam o que fazer, e eu, em contrapartida, recebendo informação privilegiada por fazer parte dessas comissões, eu aproveitei essa influência dentro dos conselhos, já que eu, como administradora, era a pessoa que fazia o planejamento estratégico de atuação de cada comissão, e eu comecei a fazer sinergia entre esses conselhos e conseguir, com muito prazer, fazer com que as pessoas, os profissionais que atuam na área de condomínio, desenvolvessem um raciocínio que é óbvio para mim, que é um trabalho de equipe, que um não sobrevive sem o outro, que um precisa do outro, e que temos que trabalhar junto, respeitando cada um a sua área,
mas construindo, sim, uma gestão de qualidade com uma relação ganha-ganha em todas as partes. Eu entendo, sempre entendi, que em todo posicionamento, em toda função que a gente ocupa na vida, em relação a trabalho ou pessoal, a gente tem que focar também na responsabilidade social, ambiental. Então, como síndica, eu não pude deixar isso de lado, até porque não dá para você desassociar a Márcia Montalvão pessoa da profissional, porque eu sempre atuei assim. E eu entendo que o síndico seja um transformador social. E nesse papel de transformador social, ele tem que atuar em várias áreas, com várias pessoas, fomentando a qualificação não só do síndico, quanto dos profissionais que atuam diariamente no condomínio e as empresas que prestam serviço, para a gente fazer um efeito em cadeia, todos saberem os seus papéis, todos entenderem os seus direitos e deveres, porque assim você mitiga conflito, você mitiga crítica, questionamento, e você faz com que o clima organizacional fique muito mais saudável, com um astral elevado, e isso gera muito mais participação em reuniões condominiais e, o melhor, minimize muito a inadimplência nos condomínios. Então, assim, eu tenho sucesso em todas as partes, não só de relacionamento, como de negociação na parte financeira, quanto também de fazer essa parte de cunho social, de inclusive valorização patrimonial nos condomínios onde eu atuo. Às vezes eu entro num condomínio, tem várias unidades vazias para alugar ou para vender, e posteriormente eles conseguem alugar e vender por um preço superior e fica com fila de espera. Então, assim, eu atrelo isso sim à gestão bem feita e que eu acho que é essencial face ao crescimento imobiliário que a gente tem à vista e o despreparo de muitos síndicos que não se limitam a síndicos moradores, porque tem muito síndico que se diz profissional e que não tem capacidade de gerir um condomínio, mesmo que seja pequeno. Foi longa, né, a minha apresentação? Desculpa, Não, eu falo muito, gente. não, foi excelente. Percival, você pode ficar à vontade aí para fazer a primeira pergunta, que eu sei que você está doido para perguntar a Márcia e a Nara, então... Não, eu só queria comentar, né? Eu presto serviço para condomínios na área de segurança, arquitetura, especificamente de segurança, há mais de 20 anos, né? E recentemente, a questão do ano passado para cá, eu conheci o Albélio, acompanhei uma parte do trabalho que ele fez no Parque Avenida, né, em Belo Horizonte, e tenho um relacionamento bastante grande com dezenas de síndicos que eu atendi durante todos esses anos, né? Mas tem uma coisa que sempre me deixou intrigado, né? Que é a agenda do síndico, né? Geralmente é um tumulto. Você não consegue, por exemplo, recentemente eu tive vários compromissos marcados com síndicos que tiveram que ser cancelados porque o sujeito teve um problema no gerador, teve um problema no elevador, teve um problema que teve que comparecer não sei aonde para testemunhar num caso trabalhista. Então, sempre me parece que o síndico está apagando incêndio, né? Tá certo? Sempre me parece que o síndico está afobado, né? Porque ele tem multitarefas, né? Ele tem muitas áreas especializadas para cuidar. Tá certo? Esse é o síndico despreparado. Então isso, mas vamos. Infelizmente é a nossa realidade, né, Márcia? A gente sabe. Vamos combinar que essa é a realidade. Essa é a realidade, essa é a grande maioria. Então, a minha provocação para o Albélio foi justamente essa, né? Albélio, vamos falar sobre condomínios e sobre governança em condomínios de uma outra forma, para que isso se organize de uma outra forma. Tanto para o síndico, que é profissional, evidente, o profissional, então, nem se fala, né? Já que ele adota o título de profissional, ele tem que ser profissional. Mas também existem os síndicos moradores, né? Que foram eleitos lá na Assembleia, às vezes por uma questão de conveniência
algum deles se candidatou e foi eleito. Esse síndico também necessita, né, de ter algum critério, algum propósito para administrar o condomínio dele da melhor forma possível, né? Então, por isso, esse tema da sustentabilidade, né, do ESG para condomínios. Porque a gente começa a colocar os condomínios numa outra visão, tá certo? Não é aquela visão isolada, aquela visão pequena, que só cuida daquele pedacinho só para aqueles moradores, né? É uma visão um pouco mais ampla, que talvez auxilie os síndicos não que eles vão deixar de fazer as tarefas que eles têm que fazer, mas que isso esteja dentro de um propósito, né? Que isso esteja dentro de um propósito, que as coisas possam ser organizadas dentro de critérios, né? Percival... Posso falar? Porque, às vezes, eu penso que o síndico não tem nem vida pessoal, porque é 24 horas no ar. Eu posso falar? Tem que levantar o dedinho. Deixa eu levantar aqui. Vai, depois eu falo. Você fica provocando, vamos lá, Percival. É o seguinte... A minha função aqui é provocar. Não, ótimo, porque olha só, eu ontem estava falando isso com uma... Aliás, hoje eu estava numa reunião e eu estava falando isso. Às vezes eu fico até com receio. Na verdade, eu não fico, mas fica aquela pulguinha atrás da orelha das vezes que eu não entro no condomínio, porque eu acho que as pessoas acham que eu vou cobrar um valor muito caro pelo fato de eu ter essa gestão estruturada com governança e compliance. Porque, óbvio, se você tem um preparo maior, a tua hora de trabalho deve ser um valor maior por conta da experiência, por conta da dedicação que você teve a essa formação. Então, você comparar um síndico descrito como você fez e eu, que tenho vida, é completamente diferente. Tudo isso que você relacionou de apagar incêndio é uma falta de estrutura, porque a partir do momento que você tem os papéis desempenhados e claros dentro do condomínio, e papéis é um dos 8 P's da governança, você consegue fazer um manual de boas práticas, você consegue, logicamente, aliado a outras características, tanto de governança quanto de compliance, e também de plano de contingência. Então, quando acontece uma emergência no condomínio, quem tem que fazer o quê tem que estar claro, tanto para os condôminos quanto para quem vai fazer aquela determinada situação, resolver aquela determinada situação. E aí o síndico entra numa emergência mesmo, sabe? Que não dá para delegar para algum funcionário ou algum prestador de serviço. E aí, ok que a gente entre, porque a gente sabe que o resto está andando. A gente precisa entender que condomínio, apesar de não ser uma empresa, né, ele é um ente despersonalizado, ele tem todas as obrigações que uma empresa tem. E o síndico, como seu representante legal, né, fazendo uma alusão ao representante legal de uma empresa, ele assume essas responsabilidades. E além da área civil e criminal, que são as mais conhecidas, ainda tem a tributária e tem a ambiental. Então, o síndico ele tem que entender... Se o síndico entendesse o tamanho da responsabilidade que ele assume quando ele é eleito no cargo de síndico, a maioria não seria mais candidata, porque é tanta responsabilidade que você fica realmente inseguro quem não tem o conhecimento, tá? Agora, tem muita gente que vai, né? Eu entendo o seguinte, para você construir um sonho, você tem que ter 4 características. Primeiro, você tem que ter clareza plena do que você quer. Você tem que ter clareza plena do que você quer, né? Qual é o seu objetivo? O que você quer? Isso está claro para você? Segundo, você tem que ter um método para você atingir esse objetivo. E qual é esse método? São as técnicas, as habilidades que eu tenho e o conhecimento técnico, né? São as competências atreladas à função do que você precisa para desempenhar. Você tem que ter uma mentalidade vencedora, principalmente na área condominial, que tem 90% de reclamação e 10% de elogio. Se bem que o meu percentual
é um pouquinho diferente disso, mas dentro de um contexto generalizado, 90% ou 99% é reclamação e 1 a 10% é elogio. Então, você tem que ter uma mentalidade vencedora de correr atrás do que você quer e de se automotivar. E você tem que ter energia para atingir, para fazer tudo isso girar e fazer tudo isso dar certo. É muito dinâmico, não é para qualquer pessoa, mas eu amo fazer isso. E, assim, eu entendo, eu gosto muito de desafios e eu entendo que os desafios, eles me remetem a aprendizado. Então, quando eu me deparo com um desafio, é uma oportunidade que eu vou ter de aprender e isso me chama a atenção ao invés de me acovardar. Então, quando as pessoas começarem a entender que a gente precisa de uma estrutura, porque tudo na vida é feito por processo. Quando você acorda para você sair para trabalhar, você faz um processo. Você levanta da cama, vai ao banheiro, ou toma banho, escova o dente, troca de roupa. Isso tudo é processo. Como fazer um bolo, como fazer uma comida, como ir ao cinema, como planejar uma viagem e como trabalhar, como exercer a função de síndico ou qualquer outra que você esteja apto. Quando eu dou aula em algum curso, eu preciso preparar o meu conteúdo para dar aula. E esse conteúdo tem que estar pertinente com o que eu fui contratada para ministrar. Então, tudo tem que ser pensado e não levado. Eu gosto muito do Zeca Pagodinho, mas deixa a vida me levar não é o meu estilo de vida. Eu faço a vida acontecer. E quando você faz isso com estrutura, você, quando ganha, você comemora e quando você perde, você aprende. Então, eu nunca perco. Eu sempre tenho alguma coisa de útil para tirar de todas essas situações. E todos esses entraves que você falou é justamente o que eu lido e o que eu luto contra com a mobilização nacional pró-sindicatura, que veio como uma opção dentro do mercado condominial, que é formado por profissionais independentes e que atuam no segmento condominial, que já entenderam que a gente é um time e que a gente precisa se ajudar e que, quando o síndico é preparado, ele faz um efeito cascata de valorização, integração e melhoria da área condominial. E é isso que a gente procura fazer, conscientizar a sociedade da importância dessa qualificação e ética no desenvolvimento dessa sindicatura. E a Nara, o que pensa disso, Nara? Eu, infelizmente, amo, né, o mundo de Alice, da Márcia, sonho com ele, não desisto dele, por isso que eu estou há mais de 20 anos do outro lado e não virei síndica, porque eu continuo nessa luta, eu acredito na humanidade, eu tenho fé, eu carrego isso comigo todo dia, porque assim, ó, a realidade, né, falta de interesse de todos, não só do síndico, mas principalmente dos moradores. Desconhecimento das regras dos jogos. Ninguém sabe o regulamento interno, ninguém sabe o que é convenção, ninguém pouco se importa. O descaso com o seu próprio patrimônio. Uma pessoa leva uma vida toda para adquirir aquela casa, aquele apartamento, vai pagar 30 anos e ela está pouco se importando. Ela se preocupa com o carro, ela se preocupa com o cachorro, ela se preocupa com as festas, ela se preocupa com o Instagram, mas com a casa dela, com o patrimônio dela, ela não tem a pouca importância. E o principal, né, o que a gente veio aqui, evoluir, a gente amar o próximo, a gente se preocupar com o próximo. É só isso que falta para nós. É um olhar o outro, um se importar. Eu tenho um vizinho, eu tenho que me importar com o seu vizinho. No momento que a gente conseguir vencer isso, e isso é uma luta diária, e é por isso que eu não desisto desse setor, porque eu acho que a base de tudo é a nossa casa, é o nosso condomínio. A gente tem que trabalhar com isso, a gente tem que falar para as pessoas, a gente tem que conscientizar o nosso vizinho, gente, isso aqui é o nosso patrimônio, a gente tem que cuidar, a gente não pode esperar pegar fogo para fazer o PPCI, a gente não pode esperar o elevador cair para contratar uma empresa de manutenção, a gente não pode deixar o portão estourar porque a gente não tem dinheiro. A gente tem que ter dinheiro, porque se não valorizar, o nosso dinheiro só está desvalorizando. Eu não sei, eu tenho muita fé e não vou desistir que um dia a gente vai chegar nesse nível de evolução, que as pessoas vão enxergar isso, pelo amor de Deus.
E aí, depois de tudo isso, as pessoas entenderem que é o seu patrimônio, que elas têm que cuidar, que elas têm que valorizar, e que as regras são feitas por elas, não é por mais ninguém, é uma comunidade, é um coletivo. Eles têm que ter este entendimento. Quando cada um começar a se entender no seu habitat, as coisas vão melhorar num todo. O que custa tu fazer uma horta? O que custa tu fazer o reuso da água? Isso, o que custa tu fazer uma coleta seletiva? Mas como é que a gente vai falar de coleta seletiva, de reuso da água, de energia solar, se as pessoas não valorizam a sua casa? Entendeu? Então, eu acho que nós estamos lá na sementinha ainda para conseguir chegar nessa maravilha, que eu fico assim, apaixonada quando eu vejo a Márcia falar, mas, infelizmente, isso aí é 1%. Entendeu? Os profissionais, isso é obrigação, mas as pessoas, elas têm que ter essa consciência. E não, a gente não vai evoluir se as pessoas não conseguirem ter esse tipo de consciência. Fala, Márcia, que a Márcia já está se pipocando. Gente, não, eu adoro esses debates porque, assim, primeiro, eu não faço esse discurso de derrotado, de que não adianta porque a pessoa não entende, porque a pessoa não valoriza, por causa disso. Porque, já dizia um coach meu, palavras inspiram, mas o exemplo arrasta. Exatamente. E não adianta ficar falando e não fazer. Então, ao contrário do que você falou, que é o meu mundo de Alice, não é meu mundo de Alice, é a minha realidade de Márcia Montalvão. Então, assim... Eu digo mundo de Alice para nós, no geral, né? No todo. Para você, mas para mim ele é. E não é só para mim. Tem outros profissionais que também conseguem ter sucesso numa gestão estruturada. E, assim, sim, já dizia o meu grande pensador, Albert Einstein, que não atingiremos resultados diferentes fazendo a mesma coisa. Então, não adianta a gente ficar reclamando e fazer a mesma coisa. A gente tem que mudar para ver se inspiram as pessoas e para ver se o nosso exemplo arrasta as pessoas para uma ação melhor, de melhor qualidade, de melhor energia, de energia para cima. Olha, eu fico muito impressionada com as entrevistas que eu tenho dentro de condomínios, que alguns entendem que eu estou muito over. Falam assim, você não condiz com a nossa realidade, não, porque as pessoas, o ser humano, naturalmente, ele tem aversão à mudança, ele tem medo da mudança. Tudo que é mais cômodo é mais confortável. Mas a gente precisa minimizar, simplificar toda essa questão da área condominial para que as pessoas entendam, sejam conscientizadas. E, para isso, obviamente, eu uso técnica, né? Eu uso técnica de persuasão, de rapport. Eu tiro as pressuposições, eu desmonto o castelo de cartas que está montado, que todo mundo fala reza a mesma cartilha. Eu desconstruo isso com gentileza, com otimismo, com lei do meu lado, porque eu tenho embasamento para isso. Então, é o que eu falei, a gente não consegue mudar a cabeça das pessoas fazendo as mesmas coisas. A gente tem que começar a mudar o que a gente faz para isso funcionar e a gente falar, ali funcionou. Quer ir lá ver como é que é? E vai e vê. Quer ver uma coisa que acontece comigo? Normalmente, os síndicos, eles dão referência de condomínios, de trabalhos que você desenvolve, e a gente normalmente dá referência com o estilo do condomínio, ou a quantidade de unidades, alguma semelhança, né? Ou próximo, ou de estrutura. Além disso, eu falo para os meus condomínios pedirem referência para os funcionários, porque o síndico, ele é um líder. E se ele não for líder da equipe dele, de quem ele vai ser? Por isso a importância, né, Márcia, das associações a importância das associações de síndicos e da mobilização, exatamente para essas pessoas, né, nós aparecermos para as pessoas verem que sim, existe uma realidade, existe como tu fazer. Entendeu? Porque fica muito assim, o que eu digo 90% vive alienado no mundo
fora da, sabe? E tem tanta coisa boa acontecendo, tem tanta gente fazendo um bom trabalho, que isso é Exato, aí, importante. Nara, gostei. A divulgação, exatamente. Porque já Entendeu? dizia Aristóteles, Nara, que excelência não é um ato, e sim um hábito. E se você Exatamente. começa a agir com maestria, que você exerce seu trabalho com maestria, com controle de tudo que está acontecendo, isso se torna um hábito. E aí, quando se torna um hábito, você inspira as pessoas e o exemplo que você dá de sucesso arrasta as pessoas a fazerem isso. Que Exato. não tem... Olha, quando começou a pandemia, que a gente começou a se relacionar com pessoas de todos os estados, que, aliás, foi quando a gente se conheceu, né? Eu comecei a ver semelhança em outros estados. E eu fiquei assim, gente, graças a Deus, eu não sou louca, eu não sou maluca, não estou inventando ideia, eu não estou reinventando a roda. E tem gente que pensa como eu. Então, vamos fazer desse pensamento em conjunto que só ganha. Ninguém perde com isso, só perdem os preguiçosos, as pessoas que não querem trabalhar, as pessoas que não querem fazer nada. Aí essas pessoas vão perder. Mas quem quer, só ganha. Albélio, todo mundo ganha. Albélio, Albélio, a gente ouviu falar aqui em profissionalismo, processo, não é? Amor, entusiasmo, não é? Dedicação, tá certo? Eu acredito que o tema ESG engloba tudo isso. Com certeza. Em diversas formas. E me parece, e é a pergunta para o Albélio isso, né? Como que a gente pode transformar isso num conhecimento que a gente possa levar a todos os síndicos, seja qual for, quais forem, seja qual for o tipo do condomínio, o local do condomínio. Como que a gente pode transformar isso, Albélio? E levar esse conhecimento? Porque não me parece que seja apenas um problema com os moradores. Eu acho que existe muita falta de engajamento dos moradores. Mas as razões dessa falta de engajamento precisam ser discutidas. Não é automático assim. Não. Olha, você sabe que eu sou um aluno aplicado, então está aqui cheio de anotações do que eu estava falando. Mas eu acho que a sua pergunta, pessoal, acho que a Márcia já respondeu, e eu vou procurar aqui sintetizar um pouco do que ela falou, porque eu anotei muita coisa aqui. Né? Como eu falo, eu sempre fui um aluno muito aplicado. Então, eu acho que tem uma coisa que a Márcia fala aí para mim, que é a questão do propósito que a gente tem que ter no condomínio. Né? O que eu quero fazer naquele condomínio? Eu acho isso importante, por quê? Porque observe o seguinte, entre você, síndico, e o seu propósito, tem os obstáculos que estão ali. Mas se você mirar nos obstáculos, eu não atinjo o meu propósito. Então, eu acho que a Márcia, quando ela define, por exemplo, a clareza, o método, a mentalidade vencedora e a questão da energia, isso é fundamental para você tirar esse obstáculo da sua frente. Porque se eu começar a pensar, que a gente sabe que a realidade dos condomínios a gente conhece, mas se eu for absorver elas, eu não atinjo o que eu quero fazer. E tem outra coisa que é importante, que é o seguinte, o que inspira as pessoas? É o comportamento. Observe que o comportamento tem que refletir o que eu penso. Né? E quando a Márcia está falando aí, isso para mim fica claro, é que não é um discurso da boca para fora, né? Mas é as ações que ela implementa no dia a dia. Né? E quando a gente olha assim, para as pessoas, e às vezes eu me lembro que às vezes chegava uma pessoa para mim e falava assim, o senhor tem religião? Eu falava não. Aí a pessoa já queria me converter, senão ia para o inferno. Né? Aí eu falava assim, olha, eu tenho minhas dúvidas, quem vai primeiro? Então, eu acho que a gente tem que ser inspiracional. Né? Quer dizer, todo esse conjunto que a Márcia colocou aqui,
reflete o que a gente pensa. Então, quando a gente fala dessa questão de sustentabilidade, que às vezes é um tema que parece ser tão abstrato, né, porque às vezes o próprio cérebro humano, a gente tem dificuldade de pensar a longo prazo. Porque se a gente olha na nossa trajetória humana, a gente sempre sobreviveu. Primeiro, a gente corria o tempo inteiro para sobreviver, não ser comido. Então, a gente tem dificuldade de pensar as coisas no longo prazo. E aí, quando a gente fala dessa questão da formação, é de ver o condomínio como um sistema integrado, que aí a Márcia falou de toda a estrutura do mercado condominial, os papéis definidos, os processos, que isso é uma coisa, para mim, fundamental em qualquer atividade humana. É a pessoa entender o que é o processo, o que eu tenho que fazer dentro desse sistema, né? Que é tudo interligado, mas interdependente. É igual o corpo humano que a gente está aqui. O meu olho é independente, mas está tudo relacionado. Então, se a gente tem essa concepção e trabalha com a visão do todo, a gente consegue ter resultado pela sua postura. É a postura ética que a Márcia colocou, é a transparência, né, que a gente tem que ter com os nossos condôminos, porque nós estamos gerindo um patrimônio deles, né? E a gente ter essa capacidade de articulação, de envolvimento, você como o líder, né, que foi muito bem colocado aqui, é que vai fazer a diferença, pessoal, mesmo nos temas áridos, né? Aí a Márcia, eu queria que ela complementasse, que eu tentei usar as palavras dela, né, o que eu percebi, para te dar essa resposta, mas eu preferia que a Márcia e a Nara complementassem. Antes dela complementar, eu só queria falar uma frase para que elas também incluam na complementação delas, né? Tudo isso que a gente está vendo, me parece assim, né? Que o síndico acaba tendo uma função que é valorizar o patrimônio das pessoas, tá certo? Essa valorização do patrimônio é uma coisa, inclusive, embora exista um aspecto de percepção de valor, mas é uma coisa que pode ser medida, inclusive. Não é? A própria Márcia citou a recuperação, por exemplo, a locação de áreas que estavam sem uso no condomínio, né? Uma série de providências que ela tomou naquele caso. Mas o que eu queria complementar para que vocês incluíssem na resposta é, mesmo com essa missão, os moradores, eles conseguem entender esse processo? A comunicação com os moradores, comunicação entendendo as duas vias, né? Vai e volta, né? Fala e escuta, né? Os moradores conseguem entender isso. A comunicação, você enviar para um monte de morador aquelas atas, vamos combinar que é muito chato ler aquilo, né? Vamos combinar que tudo isso é muito chato, tá certo? Então, ninguém quer ler esse troço, né? Então, será que esse é o melhor meio de se comunicar com os moradores, com os condôminos, né? Caso de condomínios comerciais, né? Que não são moradores. Será que essa comunicação ela é bem feita? O síndico procura fazer isso, seja ele profissional ou não, né? Essa comunicação, administração, gestão, com moradores, com usuários, com condôminos, ela não está nesse contexto da sustentabilidade? Conseguir esse engajamento dos moradores? Porque nada é mais forte do que uma coletividade, e nós podemos encarar um condomínio como uma coletividade organizada. Nada pode ser melhor, mais forte, mais seguro do que isso. Do que uma coletividade organizada. É isso. Posso ir? Pode. Bom, vamos lá, gente. Para começar, nada é eterno, né? E a cultura, ela é demorada para mudar. Então, a gente tem um trabalho muito de educador, sabe? Porque as pessoas, em senso comum, assim, não sabem os seus direitos e deveres dentro de uma esfera condominial. Tem muita gente que mora em casa e vai morar em condomínio e não se interessa em saber
como deve se comportar, o que deve fazer. Recebe convenção, que normalmente é grande, e regulamento interno, joga na gaveta ou guarda num arquivo e não lê. É muito assim chato. como as atas. Então, quando a gente entra num condomínio e a gente já sabe disso, a gente tem que montar uma estratégia de comunicação com essas pessoas, de informar, sem estar nessa bagatela toda de documento. Você sabe criança, eu não sei se vocês têm filho, mas sabe negociação com o filho, quando você quer que o filho faça determinada coisa, mas o filho não quer, aí você engana, você vai ludibriando até que ele faz sem saber o que está fazendo? É isso, condomínio é isso. Porque você não pode chegar e falar, não, deixa eu te explicar aqui como é que é, porque vai fechar, vai bloquear. Então, você tem que ter uma estratégia de comunicação para você poder informar essas pessoas como que deveria ser ou como que poderia ser. Eu jogo muito com poderia, porque você tem que criar expectativa nas pessoas para as pessoas desconstruírem algo que elas têm bloqueado ou começarem a construir algo que elas não pensaram. Então, por exemplo, a vivência social, né, a sociabilidade, que não é feita inicialmente pelos condôminos, né? Se não existe uma ação externa para estimular essa socialização, isso naturalmente é difícil de acontecer. Normalmente acontece quando tem criança envolvida, aí as mães das crianças, por causa das festinhas, começam a se relacionar, mas se não tiver o pet, né? É criança e pet. Se não tiver esses dois fatores motivacionais, as pessoas não se mexem, fica cada um no seu apartamento e o barulho de um incomoda do outro sem nem querer saber o motivo. Então, o que eu faço normalmente? Quando eu assumo um condomínio, eu faço um diagnóstico, porque não adianta eu montar um planejamento em cima de uma situação que eu nem sei qual é. Eu tenho que conhecer onde eu estou entrando para entender quais as necessidades daquele condomínio, porque, muito embora eu tenha várias ideias, tem condomínios que culturalmente não vão querer as minhas ideias, algumas dessas ideias. Então, é tiro no pé oferecer determinadas coisas que eu sei que não vão ser aceitas. Então, eu procuro investigar, procuro entender o raciocínio, a cultura desse condomínio, para começar a oferecer coisas que sejam mais aceitáveis, e com isso eu vou criando um relacionamento com essas pessoas e através do método que eu vou colocando esta comunicação, que é através de jornalzinho, de relatório, de circular, ou de comunicado, ou de algum café com o síndico que a gente faça, ou alguma festinha que a gente elabore, ou na própria assembleia que a gente coloca um lanche, você vai começando a quebrar essas barreiras e vai começar a mostrar para as pessoas o que você tem de conhecimento, o que você pode melhorar na vida delas e convidá-las a participar disso. Isso é um processo lento, não é de uma hora para outra. Tem gente que aceita mais rápido, tem gente que não aceita, tem gente que aceita mais demorado. Mas a gente não pode desistir, porque é o que eu falei, o síndico tem esse papel social e a gente precisa explicar, passar para essas pessoas como pode ser mais proveitoso morar em condomínio, em comunidade. Apesar de que, já dizia a Capanema, que condomínio foi a pior invenção que fizeram para o ser humano, porque o ser humano, naturalmente, ele é egoísta. Ele tem instinto de preservação, de sobrevivência. Ele quer saber do dele. Se ele correr risco, ele vai se preocupar com o dele. E quando você coloca um monte de egoísta vivendo junto, olha a confusão que dá. Então, se você quer ser síndico e não entende toda essa dinâmica, que aí você tem que estudar o ser humano, né, nos seus diversos papéis e personalidades, entender você e aceitar você e se cuidar para não se deixar afetar pelo externo, né, pela relação interpessoal. Então, você tem que ter uma relação intrapessoal saudável para poder lidar com o interpessoal. E a partir do momento que você consegue administrar isso e tem conhecimento técnico com habilidade para passar esse conhecimento, ele fica orgânico.
ele fica num processo diário. Eu me pego muitas vezes explicando várias coisas, como se eu estivesse dando aula, porque a pessoa, quando tem interesse, eu não posso me furtar o papel de entregar conhecimento. E se eu tenho esse conhecimento, eu entrego. Se eu não tenho, eu falo, vou estudar isso, vou entender isso e vou trazer para você a resposta. Então, o que eu acho é que a gente não pode continuar nesse empirismo. E se você pensar em governança, compliance, meio ambiente, isso tudo, para quem não sabe o básico, feijão com arroz, é muito over. Então, a gente tem que tratar, a gente tem que descer a expectativa de governança e compliance, porque isso não é um bicho de 7 cabeças, é só você introduzir na sua vida. A partir do momento que você age em governança e em compliance, tudo fica mais fácil. Por que não você pegar valores e princípios e colocar na sua vida? Né? Por que não agir em conformidade? Gente, é o que a gente tem que fazer. E por que ficar nesse pessimismo, nessa bola murcha, nesse baixo astral, nesse tem que saber muita coisa, não dá preguiça? Vai fazer outra coisa. Porque tem que ter uma personalidade para cada função que você exerce na vida. E há de ser síndico não é para qualquer um. Tem que ser uma pessoa dinâmica, tem que ser pessoa flexível, tem que gostar de aprender, tem que gostar de se relacionar, tem que amar o ser humano, porque a gente não cuida só de patrimônio, a gente cuida de pessoas. E não importa se ela está num ambiente residencial ou comercial, continuam sendo pessoas que querem que tudo esteja funcionando. E nós, como representantes daquele condomínio, devemos manter aquele condomínio saudável do ponto de vista das manutenções obrigatórias, que são iguais num condomínio de 4 ou 5 apartamentos e num de 500. Então, assim, as obrigações são as mesmas, a complexidade é que muda e a versatilidade, a flexibilidade do gestor é que tem que se adaptar então, assim, a essa estrutura, tanto de física quanto de complexidade cultural dos condôminos que ali habitam esse condomínio. Eu acho que eu te respondi, né? Todo esse trabalho valoriza o condomínio? Com certeza, e uma correção. Você falou de valorização de áreas que antes não eram alugadas, não foi isso que eu disse. Quando eu falo de valorização patrimonial, é do patrimônio privado, individual. Sim. Condomínios que eu tinha vários apartamentos para alugar ou para vender, e depois que a gente entrou e que a gente arrumou o condomínio, esses imóveis eles foram valorizados tanto para aluguel quanto para venda. Não é só a área comum do condomínio, mas também os condôminos. Então, assim, e a gente começa a conquistar os condôminos quando a gente entrega o feijão com arroz. Então, não adianta você vir florido de governança, de compliance, de meio ambiente, se você não faz o feijão com arroz. Você tem que entregar o que é obrigatório para você vir com algo a mais. Agora, esse algo a mais, gente, é o tempero que precisa dentro do condomínio para que a gente tenha uma relação mais saudável, não só financeiramente, mas também social. Mas, Márcia, a governança, a sustentabilidade, o ambiente, o compliance, começa com o básico mesmo. Sim, Sempre. A estruturação do básico já entra isso. Mas Sempre quando eu falo é de vender uma estrutura com compliance, com governança, que as pessoas se assustam, a gente tem que desmistificar essa... É igual a auditoria, que as pessoas não contratam... só pode contratar auditoria se roubou. Não! A auditoria pode ser contratada preventivamente, ela ajuda você a ser o melhor gestor. E ela ainda chancela a tua gestão. É uma empresa autônoma, independente, que chega na frente dos teus condôminos, que são as pessoas que te elegem, e falam assim, ela está fazendo um trabalho legal. Compliance começa com 1 mais 1 igual a 2. Exato! É bem simples. Exato! Compliance começa com a gente, né? Isso.
Você É o que começa eu com a falei, gente. é vida. É como você toca a sua vida. Você Eu acho tem que que identificar todos os princípios e valores de governança em qualquer ambiente que você está. Quando você era estudante, quando você estava na sala de aula, você sabia quem exercia o poder, né? Você sabia o seu papel dentro ali do aluno, dentro, a direção, todo mundo sabia. Podia ser imperativo, podia não ser democrático. Eu estudei em colégio de padre, então era arbitrário, mas eu tinha o relacionamento, eu era líder estudantil, representante de turma, e eu tinha que desenrolar as coisas com o padre, imagina. Então, desde muito cedo, eu tinha que aprender a flexibilizar e usar essa oralidade a meu favor de forma respeitosa, mas que eu conseguisse atingir o meu objetivo. Então, foi um excelente exercício. Agora, outro aluno pode pensar assim, caramba, que saco, estudei naquele colégio de padre, era um porre, aqueles caras faziam o que eles queriam, eu não tinha direito de falar nada, eu não conseguia fazer nada. Isso é a pessoa acomodada, a gente não pode ser acomodada, a gente tem que correr atrás do que a gente quer. Exatamente. E se é difícil, vamos flexibilizar, vamos mudar como fazer isso para atingir o seu objetivo. Então, Percival, resumindo, a pessoa tem que ser apaixonada por gente, a pessoa tem que se comunicar e a pessoa tem que ter esse brilho que a Márcia tem, porque senão nem se mete a ser síndico de um condomínio. Até pode se meter, mas... Não, mas vai correr atrás. Entendeu? Se não tiver essa vontade... Uma coisa que eu acho essencial para você exercer qualquer função é ter segurança naquilo que você faz. E, assim, você ter segurança... Eu recebi uma ligação antes da live que me deixou descompensada aqui. Eu notifiquei um condômino que ele está com pinga-pinga de ar-condicionado e foi deliberado em assembleia que a gente ia notificar e, se não resolvesse em 60 dias, que a gente ia multar. O cara me liga aos gritos, tem eu e tem o meu sócio, que é homem. Ele ligou para a mulher. Aí ele me liga e fala assim, olha, eu queria entender essa notificação aqui, porque eu acho que isso é obrigação do condomínio, porque isso é geral, tem outras unidades, e eu não vou ficar consertando pinga-pinga do meu ar-condicionado. Aí eu falei, mas espera aí, o síndico ele cuida da área comum, e o ar-condicionado está dentro da sua unidade privativa. Ah, olha, só para você entender, você está falando com o procurador do Estado e advogado. Eu falei, e daí? Eu sou a síndica do condomínio. Você me deve respeito tanto quanto eu te devo respeito. E o homem começou a gritar comigo. E eu falei, você vai querer conversar? Porque eu não vou ficar na linha com alguém gritando comigo. Não, eu vou conversar, mas é que isso, é que aquilo, não sei o quê. Eu falei, olha só, quando você estiver mais calma, a gente conversa. E desliguei o telefone. E isso, gente, é se posicionar. Eu não briguei, eu não gritei, eu não agredi, mas eu me posicionei. E depois ele me ligou de novo, me pedindo desculpas, e começou a falar. Então, assim, eu falei, você pode ser o Bolsonaro, você pode ser qualquer pessoa do mundo, você pode ser o Papa. Você tem que me respeitar e eu tenho que te respeitar. Você não vai ligar para mim e vai botar o pau na mesa dizendo que você é isso, e olha com quem você está falando. Porque não converge, entendeu? Não vai rolar conversa. Então, assim, o síndico ele tem que ter segurança do que ele precisa ter de conhecimento para gerir o condomínio, para ele ter uma tomada de decisão segura e para ele falar com segurança. Porque vocês que agem, que lidam com outras pessoas em cursos, em palestras, eu sei que o Albélio é professor, não sei, Percival, você, mas, enfim, quem exerce liderança sabe que quando a gente fala com segurança, é 90% do caminho andado. Porque quando a gente fala com segurança, a pessoa, caramba, ela está muito segura, cara, eu não vou nem duvidar dela. Agora, para você ter esta segurança, você tem que ter conhecimento, você tem que estudar para ter conhecimento e você tem que se dedicar para isso. E tudo isso, gente, tem um custo, né? Não só de tempo, quanto financeiro. E é isso que a gente quer melhorar. A gente quer que as pessoas entendam o quanto elas precisam se qualificar para elevar esse nível de valorização patrimonial e de área condominial para os profissionais, porque para o advogado ser contratado por um síndico profissional, um síndico que atua profissionalmente,
é muito diferente do que ele ser contratado por um síndico morador que só pensa em preço. Sim. E, da mesma forma, um engenheiro, um arquiteto e até mesmo um síndico que atua profissionalmente. A gente tem que mudar esse paradigma da gente se desvalorizar para a gente conseguir mostrar o que a gente quer de contribuição para essa área condominial. A gente precisa se valorizar. Então, por que não? Se eu ajo, se a minha estrutura envolve governança e compliance e meio ambiente, eu vou falar sim, é um diferencial meu, o que pode melhorar, melhora, gente. Então, vamos E hoje melhorar. não tem mais desculpa, né, Márcia? Hoje não tem mais desculpa tu dizer que tu não tem condições de estudar, que é muito Não, difícil. e Hoje com online, está tudo muito acessível. Hoje, com a pandemia, quantas lives maravilhosas, quantas pós-graduação nós tivemos em lives, né? Pessoas Exato. dando o seu depoimento, pessoas dizendo como é que fazem e te ensinando, te É o motivando. nosso E caso acabamos Né? de fazer uma pós-graduação hoje. Entendeu? que é o nosso Então, caso assim, não tem hoje mais aqui, desculpa, né? né? eu Exatamente. terminei, minha pós toda foi online. Albélio, Oi. você quer dar um fechamento? Nós estamos quase estourando o horário. Vamos sim. Eu acho que Acabou, gente? Ué, É muito rápido, né? rápido. Uma hora voa. Ai. Mas Mas eu acho que a gente vai se encontrar, vamos. né? nós vamos fazer outras, Márcia. Essa não é a última. Eu sim. adoro, gente. Quantas vezes vocês quiserem, eu estou à disposição. Eu adoro. Vocês repararam que eu gosto de falar, né? Olha, nem deu para notar. Eu acho que foi assim, foi brilhante, sensacional, né? Mais uma vez, eu acho que é a segunda vez que eu converso com a Márcia, né? Foi muito bacana. Eu acho que uma mensagem assim, né, para a carreira, né, do síndico, e que a Márcia falou uma coisa que eu acho muito importante, né? Eu que sou mais ligado assim também às organizações, é a questão do entendimento da cultura local, né? Quer dizer, a gente tem a mania, que inclusive é muito discutido em escola de negócio, aqui na Fundação do Cabral se discutia muito se a cultura é generalizável ou não, né? Importar, exportar. Eu sempre tive muito cuidado com isso, né? Eu acho que cada cultura, cada local tem uma cultura, né? Você tem que entender essa cultura, eu acho fundamental colocado aqui. Essa capacidade de você saber se comunicar, né? Você ter conhecimento para se comunicar. Essa questão da segurança, né? Isso é interessante, né? Eu que dou aula há mais de 35 anos, você pode pegar o aluno mais vagabundo que você queira, mas ele sabe se o professor sabe do que está falando ou não sabe, né? Quer dizer, isso é importante, essa confiança que você passa para o outro. E tem uma coisa importante, né, que foi colocada aqui, é a questão da flexibilidade. A gente não pode ser aquela coisa rígida, né? Não, tem que ser assim e acabou. E quanta coisa a gente falou dentro do controle, a questão de saber negociar. Quando você está dialogando, todo diálogo em si é uma negociação que você está fazendo, não é? Saber ouvir, saber argumentar, né, com o seu condomínio, isso é muito importante, né? E observe que tudo isso que a gente falou, embora a gente não perceba, mas observe que a gente falou aqui de governança de uma forma bem profunda, né, dessas relações, né? A gente falou da questão social, que é essa questão do tratamento, do cumprimento da lei, das leis trabalhistas que envolvem o condomínio, né, do tratamento com as pessoas, né, da preocupação, né, com o entorno. Isso tudo é fundamental. Responsabilidade social, responsabilidade né? social, Equidade, a gente falou de equidade, transparência. Isso. Transparência. Então, tudo isso está dentro, embora às vezes a gente não perceba, né, mas a gente já faz isso. Tá vendo? Tá vendo, Alberto? Exatamente. Me ajuda Alberto. com isso. Então, isso remete à minha primeira pergunta na abertura do programa. Os síndicos exercem uma série de atividades durante o dia que envolvem uma série, às vezes, de assuntos completamente diferentes um do outro, que exigem um conhecimento diferente para serem tratados um do outro, às vezes até conhecimento técnico, que o síndico, normalmente, ou qualquer outra pessoa, não tem em tantas áreas
Diferente. O Percival, Tá? é claro que a gente sabe que não, mas tem uma coisa que a gente tem que aprender, é saber fazer pergunta certa. Saber perguntar é fundamental, Para a pessoa né? certa, não? Exatamente. Porque se você não sabe perguntar, é porque todo mundo tem, principalmente o pessoal da área técnica, tem sempre uma resposta padrão. Ah, é por causa Isso. disso. Não, mas por Uhum. quê? Você tem Parece certeza? aqueles telefonemas de telemarketing, né? Porque É, vamos mas estar efetuando, vamos Uhum. estar Exato. mas, analisando. mas Ai, Albério, gente, quando a gente fala de problema cultural, né, e de pessoas, evidente, obviamente que tudo é dirigido para as pessoas, né? Sim. Senão, para que condomínio, né? Se não tem pessoas, não precisa de condomínio também. A Como não precisa. gestão que você faz, pessoal, é de pessoas. Você não gere um prédio. É, exatamente. Você Você gere está gerindo pessoas, né? pessoas, né? Você não gere empresa, O você mas na gere prédio, verdade, pessoas. Albélia, a gente gere pessoas que cuidam dos prédios, né? não, Na mas Sim, verdade, a sim. gestão é de não, pessoas, não são máquinas, são não, pessoas. exatamente. Exato. Então E você gere assim, o pessoas. síndico, ele não tem que saber tudo, mas ele tem que estar bem assessorado. E Então, quem mas ele vai aí selecionar para assessorar ele? ele vai ter que buscar Exato. Então, quando pessoas ele tem um entendimento, ele tem como fornecedores de selecionar confiança. melhor. E aí, esses profissionais mais capacitados também são valorizados. Então, E olha o mas efeito em cadeia que a gente tem, que é uma relação ganha-ganha para o mercado. Até então, porque o condomínio, você selecionando profissionais de qualidade, e eu não estou falando do mais caro, eu estou falando de qualidade, o melhor custo-benefício, você não tem retrabalho. E mas vocês sabem que o retrabalho é a pior coisa que existe para quem quer então, mas trabalhar com a médico. pergunta, a questão não é pergunta, na verdade, que eu vejo como importante, né? Falando do problema cultural, é claro que muitos moradores ou usuários de condomínios, até um pouco tempo atrás, moravam em casas, em sítios, em chácaras, né? E é muito diferente você morar numa casa do que no condomínio. Mas, em todo caso, a questão que eu vejo, né, e que eu acho que a gente pode explorar aqui nos próximos programas, tal, é essa comunicação com essa coletividade, tá certo? Ok, Buscando o engajamento das ok. pessoas nessa coletividade, né? Muito Eu acho que importante. isso é um fator fundamental, Eu né? faço isso. Sejam os condôminos, sejam os moradores ou de escritórios comerciais ou de empresas, o engajamento dos moradores em torno de um propósito que o síndico está lá apenas como facilitador desse propósito, tá certo? Que é um propósito comum, porque se o prédio se valoriza no mercado, isso é perceptível, né? Todos se beneficiam. Sim. Então, todos deveriam se engajar neste processo. Sim. Todos, sem exceção. Tá? O desafio é Então, fazer eles fica, entenderem isso. fica aqui lançado um próximo tema específico para que a gente faça um outro programa. Eu vou agradecer muito aqui a presença da Nara, da Márcia, com todo esse entusiasmo, esse amor que elas têm por condomínios, tá certo? Que é o nosso objetivo aqui, levar para todos esse conceito, esse sentimento, né? E vou pedir para o Albélio encerrar o programa. Infelizmente, daria para ficar aqui até meia-noite falando sobre esse assunto. Tem assembleia Tem Mas a assembleia. gente, a gente tem um compromisso até com o próprio canal para para encerrar entregar. por volta de 18 horas, infelizmente. Então, maravilha. Eu acho que só temos a agradecer, né, aos nossos convidados, Márcia e Nara, e o público, né, também que nos assiste e que vão nos assistir posteriormente. Nosso muito obrigado. Espero que a gente dê mais uma contribuição, né, para aperfeiçoar, melhorar e contribuir, né, para esse mercado. Eu acho que é para isso que a gente está aqui, esse compromisso, né, que a gente tem com as pessoas e melhorar as pessoas. Eu acho que é o grande objetivo, né? Se a gente tem pessoas melhores, a gente vai ter gestões melhores, convivências melhores e assim sucessivamente. Então, muito obrigado.
a todos. Obrigada. Ô, Albélio, a gente pode. Eu posso deixar só o meu Instagram para as pessoas? Claro. Pode gente. põe no chat, pode pôr no chat, Márcia. Tá, eu ponho no chat, mas falando rapidamente, é MC Montalvão, tá? É o meu eu sou Márcia Cristina, MC Montalvão. E eu sou aqui do Rio, então quem quiser entrar em contato comigo, eu estou aqui à disposição. Queria agradecer a oportunidade, adorei revê-los, né? E conhecer Percival, que eu só conhecia de nome, e que venham outras, gente. Estou sempre à disposição para compartilhar conhecimento, energia, eu estou sempre pronta. Tá bom? Muito obrigada, Maravilha. gente. Obrigada. Beijo grande. Foi sensacional. Um abraço a todos. Até mais. Tchau. Tchau. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo, e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja Membro. Seja membro, seja CT.